Bom dia. Estou contento de estar acá com vocês. Sei que está temprano, não? Na manhã. Vou falar mais despacio que pueda para vocês entenderem, porque realmente não é meu idioma. Eu sou de Brasil. Eu sou ex-jogador de futebol. Joguei profissional. Me fui a China para jogar futebol. E allá Deus me transformou em um missioneiro no campo missioneiro. Deixei o futebol e allá em China estava minha esposa. Então eu conheci a Correntina em China. Então, se tu estás solteiro, tem que ir à China, como diz. E allá conheci minha esposa se foi como missioneira. Minha esposa é de Laguna Seca, da Igreja Bautista Missioneira de Laguna Seca. Ela era uma das diretoras da PLT, Penitenciária de Mulheres. Ela deixou tudo para seu chamado e hoje vive em China, como família nós outros. Aí está minha irmã Abi, nasceu acá, mas com 5 meses se foi a China com nós outros. E estamos já há 11 anos, foi em 2007. E o futebol foi uma... Eu digo, minha esposa não lhe gusta que eu hable isso, mas como ela não está acá, eu vou aproveitar, não? Foi uma trampa que Jesus hizo comigo. Porque eu já tinha deixado o futebol em Brasil. Eu comecei muito temprano, com 11 anos, já estava fora de minha cidade, já vivia em Rio. Minhas inferiores foram em Fluminense. Então, eu muito jovem, comecei também muito jovem, deixei. Regressei à minha cidade, aceitei o Senhor, sou músico também, toco a percussão. E já não estava mais jogando futebol, estava servindo na minha igreja e apareceu essa oportunidade, um empresário com um missioneiro de China, estavam fazendo equipos de futebol para evangelizar através dessa equipe, entrar em contato com meu pastor, e meu pastor disse: mira, eu tenho um músico acá que é jogador, vamos perguntar a ele. Perguntaram a mim, e eu disse: Senhor, é uma oportunidade, e me vou. Chegando allá, com 6 meses, desapareceu o empresário. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu não me preparei. Então, eu sei que o pastor tem escolas que ensina tanto a palavra, também as experiências, e é bueno que vocês venham aprender, porque eu não estudei missão e sofri muito em China. Então, no mesmo passei hambre em China, para vocês terem uma ideia, não? Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vivo bem, mas passei hambre em China por não me preparar. Mas eu sei que Deus estava no controle, não? Então, deixei o futebol, hoje trabalho com futebol, sou professor de futebol, ensino em algumas escolas chinas públicas, em orfanatos também. Como vocês sabem, é um país que é proibido pregar o evangelho. Eu, quando temos nossa visa, eu assino, temos que assinar um papel que não podemos ter reuniões. Se chega em nossa casa e estamos com um grupo que temos, um pequeno grupo, se chega, lá está todos presos, mas continua crescendo o evangelho nos países perseguidos. Em China continua crescendo. Então, eu animo a vocês, que nós outros também é um país livre, não? Que continuamos falando do nosso Senhor, porque eu não sei até quando, não? Nós outros vamos ser livres, né? Pela maneira que vai caminhando o governo, eu creio que de acá a alguns anos não vamos ter mais liberdade, né? Então, que continuamos orando e aproveitando, não? O livre que somos, não? Aí eu quero mostrar a vocês mais ou menos onde nós outros estamos vivendo em China. Acá se chama Kunming, a cidade, a província se chama Yunnan, que é fronteira com Vietnã, Myanmar e Laos. De toda a China, 60% do povo não alcançado está acá nessa província. Pessoas que não têm Bíblia, pessoas que não sabem quem é Jesus, não sabem quem é diabo, não sabem nada. Então, Deus pôs nos outros allá, e estamos trabalhando em alguns projetos allá, que Deus tem colocado em nosso coração. Allá tem uma equipe mexicano, panamenho, porto-riquenho, somos uma equipe latina. Eu sou o único brasileiro, mas eu sou latino, não? Não. Aí estamos com essa equipe allá, e eu sou o único brasileiro aí, com eles aí. Pode passar? Esse é um seminário, é uma montanha,
Há 4 anos atrás, essa montanha não tinha água e luz, e nossa equipe, cada um enviou e-mail a seus contatos, a seus pastores, a suas igrejas que apoiam, e chegou lá a ofrenda e levamos água e luz a uma montanha em China. Em toda a China, é a única montanha que tem água e luz, para a honra e glória do Senhor. Eu quero fazer história em China, para a honra e glória do Senhor. E vocês querem fazer história de onde estão? No mesmo Espírito Santo que tinha os discípulos fizeram história, estão tudo cá dentro, né? Se eles fizeram história, eu também quero fazer. Porque o mesmo Espírito Santo que está hoje é o mesmo que estava neles. Amém? Então, se eu quero fazer história para a honra e glória do Senhor. E nessa montanha, através da água e da luz, hoje tem um seminário de adolescente e jovem. Um país que é proibido pregar o evangelho, pessoas querendo aprender dele Senhor. Então, se nós outros também temos que querer aprender mais dele Senhor, amém? Aí se chega lá a polícia, todos presos. Eu não vim cá fazer vocês chorarem, é para vocês escutarem mais de China, orar por esse país. E aí tá, são 20 alunos, e antes de terminar o curso, já tem 20 inscritos, para querer aprender mais dele Senhor. E aí esse seminário está numa montanha que para tu subir é 1 hora mais ou menos. Então se quando tem o seminário, uma pessoa queda abaixo, porque se sube as autoridades, avisa por teléfono e tem que esconder todos os materiais. Eles sabem que tem esse edifício allá, que também nós outros construímos, e só que é como na escola de música. São músicos também, os professores, os que ensinam no seminário são músicos. Então se ensina música, mas também é um seminário, ensina a palavra do Senhor. Pode ir passando as fotos. Aí tá. Eu tive que aprender a tocar a guitarra, porque não estamos só nós outros allá. E necessito também que, se alguém quer ir à China, minha casa está aberta para conhecer. Aí no China também, não há problema. Aí tá, eu aprendi Ré, Lá, Sol e Si. Todas as minhas canções são Ré, Lá, Sol e Si. Então, se eu estou fazendo o que eu posso, não? Aí tá, pode passar. Aí está a equipe de adolescente e jovem. Aí está minha esposa. Aí já está esse pelado que nós outros chamamos, é piloto de avião em China, é brasileiro. Se foi também a China para trabalhar e aceitou Jesus allá com nós outros, com o nosso grupo, um brasileiro. E hoje ele apoia muito financeiramente. Ele foi um que ajudou também na construção do seminário. Isso faz só Jesus. Amém? Eu vivo de fé já há mais de 10 anos. E La Plata é o mais fácil para o Senhor. É o mais fácil. O mais difícil é nós outros querer dar esse espaço de fé e ser louco por Jesus. Porque eu, quando pecava, eu pecava. Como habla o pastor Pedro. Pecava e pecava... Bueno, como hablava o pastor Pedro. Então, quando eu aceitei Jesus, eu também quedei louco por Jesus. Então, eu vim aqui animar vocês, que não importa a idade, não importa de que família tu és, não importa de que nação, Ele quer usar nós outros. Sabe por quê? Me gusta fazer isso. Essa guitarra vai quedar cá, hein? E vamos quedar cá nós outros 10 anos e não vai tocar sola. Necessita de alguém para tocar essa guitarra. Nós outros somos instrumento de Deus. A guitarra é um instrumento, mas o instrumento de Deus é nós outros. Porque Ele não vai tocar sola. Necessita de uma pessoa. Então, se nós outros estamos aqui com esse propósito, para falar de Ele. Amém? E aí está o seminário, que pido oração por vocês também, pode passar. Aí está a construção, pode passar. Aí construímos. Pode passar. Aí está construído de primeira, compraram os melhores materiais. Vocês vão ver mais na frente, tem uma foto que me chama muito a atenção. Aí está. Esse é uma montanha. Aí chega a polícia, é uma escola de música. E sempre queda um abaixo para avisar. Se vai visita, como vai sempre, não, muitos pastores de Argentina já foram me visitar. Estamos aí no seminário, sempre queda um abaixo. E um dia, estávamos allá com o Rony, com o profeta Rony Oliveira, que é de Santiago,
me ajuda, a sua igreja me apoia já, e foi me visitar, e estamos lá, eu e ele, num culto no domingo, que eles têm um culto. Antes de chegar lá a água e a luz, tinham 3 que aceitaram Jesus. Depois que chegou lá a água e a luz, eles são mais de 50. Tá vendo? Então, por isso começaram o seminário. E aí estamos em seu culto e outro. O culto deles, ali na montanha, começa às 10 e termina às 6 da tarde. Começa às 10, às 12, junto, almoçam e regressa de novo para adorar o Senhor. Então, eu aprendo mais com o Lortino do que ensino, na verdade. Então, Lortino, quando se converte, porque sabem que pode perder a vida, então se lá não há falsos adoradores, tá vendo? Porque são verdadeiros, por quê? Porque eles podem perder trabalho, perder a vida. Então eu tenho aprendido muito com eles. Pode passar? Aí está, os alunos, aí está, sempre subimos, levamos material, eles estudam 2 anos e quedam aí internado, porque também tem locais para dormir. Então, se nós outros apoiamos tanto na área do estudo, como também na comida. Então, se necessitamos orações. Pode passar? Aí está. Eu com ré lá só, sim, com minha guitarra, allá. Me encanta adorar o Senhor. Então, esse é o seminário que nós outros estamos apoiando. Sei que vocês oram por las nações, não? Então, se vocês fazem parte. Então, porque sem as orações é impossível fazer alguma coisa, não? Então, como disse o pastor, Correntes, eu sou brasileiro, mas vivo em China com apoio de Argentina. Então, a Argentina não está em crise. Isso é mentira do diabo. Tá vendo? Porque eu estou aqui 2 semanas e como assado todos os dias. Tá vendo? Então, não estamos em crise. Crise está outros países que não têm o que comer. Isso é crise. No dia que vocês não tiverem comida, aí chegou a crise. Tá vendo? Mas não crê no diabo não, porque é mentira. Amém? Porque o Senhor reina em Argentina. Então, allá minha esposa é correntina, tem outra correntina já também, tem outros argentinos também que é de outra província, Santa Fé, que estão allá servindo em China. E realmente a Argentina é um país missioneiro. Amém? Nós outros allá também entraram em contato com nós outros, alguns nortinos que são cristianos, para trabalhar com os leprosos. Acá nós outros, a lepra já está erradicada. Aí está a palavra, porque em espanhol eu não conosco essa palavra, mas sabia que tinha uma palavra essa. Então, em Brasil, em Argentina e Sul-América, a lepra é impossível nós outros ser contagiados hoje. Mas allá em China, apesar de ser evoluído para umas coisas, mas para outras não. Então, em China, eles não têm tratamento, a hora que está entrando aos pouquitos o tratamento de lepra. Então, eles são abandonados, tanto por la família e por el governo, e são abandonados em las montanhas. Então, tem montanhas, cada montanha tem 50 leprosos e um responsável. Tu vai para o outro lado, mais 50 e um responsável. Mais 50 e um responsável. Então, entrar em contato com nós outros, com nossa equipe, se queríamos ajudar, apoiar, e nós outros nem oramos. Nós falamos, Senhor, usa-me, porque tua palavra diz que nós outros temos que limpar os leprosos. Então, eu disse, Senhor, quero aprender também, que não conosco nada, não estudei enfermagem, mas quero aprender a limpar um leproso. E aí chegamos nessa vila, essa é uma onde eles vivem. Cada um tem uma habitação chiquita com um banho. Só que não tem porta e não tem ventana. Então, se os bichos entram, e como a carne está morta, eles comem o bicho e eles não sentem, porque a carne está morta. Então, Deus falou comigo que temos que construir uma habitação chiquita. São chiquitas até porque não tem perna, a maioria não tem perna, não tem nem mais braço, então se caminha assim, com a rodilha assim. Então, se não necessita ser uma habitação grande, é chiquito, para poner uma cama e um banho. Eu poderia falar ao Senhor e ter dito, Senhor, eu nunca estudei, não sei nada de engenharia, tá vendo? Mas me vou, ao contrário, não, digo, Senhor, se tu está me chamando, eu estou aqui, não sei de onde vem a plata, eu sei que tu és o dueño de ouro e de la plata. Então, tu és o dueño de todo, tu estás em controle. Então, estamos aí, vindo um amigo que
és um missionário e és profissional, engenheiro civil, então já fizemos no orçamento, já estamos aí preparando como vamos fazer, ele que é esse profissional, e eu hago o possível, e Deus hace, então se o possível, nós outros podemos fazer. Eu falar de la necessidade, eu posso fazer. Eu ir já limpar, eu posso fazer. Agora, para tocar neles, e transformar eles, e restaurar eles, aí já é o Senhor. Então, se antes de vir, minha esposa subiu porque eu tive algumas classes no orfanato e não me fui, e se bautizaram 15, se bautizaram leprosos. E a mim me chama muito a atenção, e me mata, e me emociona, tá vendo? Eu estou aqui com vocês, mas quando eu hablo de los leprosos me emociona, porque eu vi leproso adorar o Senhor. E nós outros, porque quando eu hablo nós outros, eu não vim exortar nadie acá, porque eu também é para mim. E muitas vezes nós outros perdemos o trabalho e não venimos mais na igreja. E Deus me hizo recordar isso, não tanto problema que tem em nossas igrejas latinas por um líder. Eu conosco pessoas que não vêm mais na igreja por um líder. Então, se isso, quando eu vi um leproso sem os braços, sem as pernas, com a lepra no olho, adorando ao Senhor, me matou, hein? E eu pedi perdão aí, eu disse, Senhor, me perdona. Então, se temos que adorar o Senhor, não importa a circunstância, não? Se tu não tens trabalho, adorar o Senhor, Ele continua sendo o Deus. Se tu família não vem na igreja, Ele continua sendo Deus. Então, temos que adorar todo momento. Amém? Aí está os leprosos, e vocês fazem parte porque vocês oram, amém? Pode ir passando, quando nós outros subimos, sempre levamos fruta, levamos comida, levamos roupa também a eles, porque nas montanhas é muito frio, então se eles improvisam algumas coisas, já estamos também, conseguimos algumas cilhas para eles, pode passar, aí está, essa é uma delas vilas, eu chamo vila, pode chamar vila? Pode, não? Entende, não? São como pueblo, não? Pueblito, assim. E aí está, onde eles vivem, realmente eu conosco perro que vive melhor do que esses leprosos. Então, eu quero fazer história em China, para a honra e glória do Senhor, e vamos construir porque Deus está no controle. A maioria também tem lepra no olho, tá? Então, é muito complicado, mas estamos lá, vamos, limpiamos, e agora em Brasília consegui muitos tratamentos, mas escrevi às autoridades para ver se eu posso levar, não? Então, se estão aí pensando se eu posso entrar com os tratamentos, porque em Brasília, conheci minha igreja, é uma igreja grande, então se tem gente que trabalha em vários órgãos, posso falar isso? Em várias coisas do governo, na área médica, então se um da Secretaria de Saúde entrou em contato e disse que poderia enviar muitas coisas, não? Para tratamento. Então, se eu estou aí falando com o governo allá em China, pode passar nesse dia, sempre depois almoçamos com eles, adoramos com eles e sempre compartilhamos na palavra, e nessa montanha, nessa vila, todos já aceitaram o Senhor, todos já declararam que Jesus é o único Senhor. Amém? Aí está, com eles, todos são leprosos e tem que ver a felicidade quando chegamos, porque nós outros abraçamos, e é importante um abraço, né? É muito importante. Então, estamos allá, fazendo o possível. Allá está a casa de uno, mirar como os bichos entram. Allá a hora está entrando as galinhas. Então, Deus falou com nós outros e estamos aí. Vamos fazer em nome de Jesus. Passar, aí está outra visita, pode passar? Sempre vamos e levamos comida. Tá, essa é brasileira também, aí um francês, também missioneiro, também com nós outros. Aí, passar. Esse é o orfanato. Nós outros estamos allá nesse orfanato também, eu dou classe de futebol no orfanato, e durante sábado ou domingo, sempre vamos allá e passamos todo o dia com eles, porque é um orfanato pobre, e final de semana eles quedam solo. Os grandes cuidam de los mais chicos. Então, sabemos que o inimigo é inimigo, não? Então, se procuramos sempre estar com eles no final de semana, almoçamos com eles, cenamos com eles, rugamos com eles. Então, vocês vão conhecer um pouquinho aí o orfanato. Aí está,
mi esposa y la otra correntina, allá, Señor. Aí está o momento também de oração, também temos oração com eles conhecem Jesus também. Pode passar. Aí está, esse é o orfanato com nossa equipe. E aí está minha hija com os dois filhos de colombiano também, são colombianos, sempre participam também. Lhe gusta também participar, nossos filhos também, sempre fazem uma dança. Nesse dia foi a Navidad, então explicamos a eles o verdadeiro significado da Navidad, porque para eles é como uma festa estrangeira, eles não têm noção, não sabem quem é Jesus, então não serve tu falar, então tu tem que explicar tudo a eles, então tem sido lindo. Aí está minha esposa, quando chegamos nesse orfanato, chegamos em 2010, eram chiquitas e hoje são adolescentes, já aceitaram o Senhor, são discipuladas por tinos, então para nós outros é uma alegria. Nesse dia foi distribuição de camas, necessitava cama aí no orfanato, e conseguimos apoio e distribuímos a eles. Pode passar, eu dando classe a eles, de futebol, e sempre vai minha esposa também ajudar, com outro amigo também que eu tenho allá, outro argentino, também que ajuda, que apoia. Aí está os chicos do orfanato, e a chica também participa, aí está a chica com os chicos, com minha hija também, se vai também. Aí chileno também na equipe, outro que é correntina também, a Gilda também está allá há muitos anos, se foram solteira com minha esposa. As duas se foram solteiras, e allá eu conheci minha esposa, e Gilda me ajudou muito a conquistar minha esposa. Então eu sempre ofrendo sua vida. Aí está, entregamos regalitos também a los chicos. Então é uma alegria estar aí com eles, e eu na área de futebol, não? E sempre ensinando, porque eu aprendi grátis. Então se eu aprendi grátis, eu tenho que dar grátis. Amém? Aí estamos ensinando a eles ao futebol, e tem sido lindo. Outro também que Deus pôs em nosso coração é o Spanish Corner, que a tradução é como em espanhol acá, na esquina, por exemplo. A estratégia é com os universitários, nossa cidade é uma cidade universitária, então imitamos a los jovens que querem aprender outro idioma, eles vêm, tomamos um café em um local de café, e aí ensinamos espanhol. Eu não, tranquilo, porque uns quedaram me mirando, esse brasileiro ensina espanhol, não, os chinos estão aprendendo re mal. Mas não, aí eu apoio, eu pago o café, aí está, eu pago o café. E aí vem tomar o café e se ensina espanhol. Não hablamos de Jesus assim primeiro, porque é perigoso, mas depois que temos essa amizade, ensinamos o espanhol com a Bíblia. Então eles estão aprendendo espanhol, mas também estão aprendendo a Bíblia, porque são histórias bíblicas que se ensina a cada classe uma história bíblica, e eles mesmos perguntam, não, quem é esse Moisés aí? De onde sacaste esse nome? Então aí vem a explicação, não, porque o chinos pergunta muito, fazem muita pergunta, então isso é o que está ajudando muito allá também, Deus, não? E aí está os grupos, cada um queda com um grupo. Esse é Pablo Liu, não sei se alguém conhece, viveu muitos anos em Argentina, é um chino, é de Buenos Aires, da igreja de Freidson, e casado com chilena, e sempre vai allá também visitar nós outros. Aí está o grupo, sempre estamos aí com esse grupo aí, aprendendo, ensinando um pouquinho de espanhol. Amém? Esse é o projeto da rádio também, que tem os latinos, estamos trabalhando com a rádio também, e há muitos latinos trabalhando com a rádio, porque vocês sabem que trabalhar, movimentar em China a Bíblia é perigoso. Se a polícia para e mira, é mais fácil detectar que isso é na Bíblia. Então, se a rádio não, a rádio é uma rádio que funciona AM, FM, uma rádio normal. Se a polícia para, é uma rádio normal. Então, estamos aí distribuindo também, estamos aí apresentando em algumas vilas também que necessitam. Então, muito, como um país muito grande, então é muita gente que trabalha com esse projeto, mas mesmo assim, por exemplo, também uma cidade, uma das mais chicas de China, e tem 10 milhões. Uma cidade mais chica, 10 milhões. Então, eu te hablo da capital, tem 40 milhões, tem a Argentina aí dentro, em uma cidade, a capital tem 40 milhões. Então, muito pouquita gente
como misioneiro em China somos muito pouco. Então se pido oração. Por isso esse é um projeto que tem entrado em outras nações também. Aí já distribuíram em Tailândia, já distribuíram em Vietnã. E aí se põe uma memória, se traduz a Bíblia para essa montanha, porque algumas montanhas só tem Lucas traduzido, por exemplo. Então se põe Lucas aí na memória e põe dentro da rádio. Quando sale para distribuir, se vai los chip em los bolsillos, nas memórias no bolsillo, e quando chega na montanha, põe a memória com o livro de essa montanha. Então, vocês também têm que mirar a alegria de uma montanha que só tem um livro da Bíblia. E nós outros, eu não vim exortar, eu estou usando nós outros. Pelo menos em português, quando eu hablo nós outros, eu me incluo. Nós outros temos todo, e às vezes se olvidamos na igreja, né? Porque eu também já olvidei minha Bíblia na igreja. Então, a alegria deles por um livro. E escuta nomás, porque não tem escrito, a maioria não está escrito. Tem só a narração, não só o áudio. Então, esse é o projeto que Deus tem colocado no coração de los latinos já, e Deus está usando todos nós outros. Então, se Deus usa nós outros, usa qualquer um de vocês. Amém? Tu não necessita desse púlpito para falar de Jesus. Onde tu estás, esse é tu púlpito. Tu trabalho é tu púlpito. Tu universidade é tu púlpito. Tu barrio é tu púlpito. Onde tu estás é tu púlpito. Tu não necessita disso para falar de Jesus. Amém? E Ele vai usar cada um de vocês, porque Ele quer usar cada um de nós outros. Amém? Aí está a rádio esse dia distribuindo. Esse é um dos líderes da montanha. Allá, e distribuímos a eles, que ele queria distribuir aos ancianos que não sabem ler, são analfabetos. Então me pediu e eu entreguei a eles. Esse é o projeto da rádio que Deus tem colocado no coração de los latinos allá em China. Agora, a comida, para distrair um pouquinho os três. Eu nunca vi um país para ter tanto perro como a Argentina, né? E é riquíssimo o perro, né? Com papa, riquíssimo. E aí vocês vão mirar. Aí tá, allá come também a cabeça de jacaré. Allá eles comem tudo que tem pata come. Passar. Poder passar. Aí tá as cucarachas. Riquíssimo, saladita assim. No dia que vocês comerem uma, não queda uma na casa, né? Salada assim, riquíssimo, parece mani. Top. Acá, cada um queda com seu olho aí, água caliente, e tu vai ponendo as carnes aí dentro. Não pergunta de que bicho é, porque senão tu não come. Aí tá, esse é da família da tortuga, riquíssimo. Aí tá o pé de galinha, rico também. Sim. Aí tá um assado que imitou um tino, eu não perguntei de que bicho era, não. Tava rico. Aí tá, assim eles fazem o assado deles, aí é papa e algumas verduras, põem também eles, camarões. Aí tá o pato, põe dentro de um hueco aí, com fogo, riquíssimo. Pode passar? E aí tá a comida da montanha, o pollo de la montanha, eles cozinham como? Põe dentro da olha e não limpia. Então se explota dentro. Riquíssimo. Aí, quem vai lá visitar, vamos comer esse pollo allá na montanha e o perro. Passar? Aí está a visita, são missioneiros também que vivem em China, ela, no matrimônio também são brasileiros, vivem em outra província. Ele que está ao lado de minha esposa de Porto Rico, missioneira também com nós outros. E aí, sempre na calle, mirar que não há pata, nas mesas, porque senão come também. Então, se em China, tudo é assim, porque tudo que tem pata, come. Então, aliás, sentamos meio assim, na rodilha, não? E eu que sou operado de las dos, sento para levantar, né? E aí, fazemos um assadito, as carnes, não sei de que bicho é, mas rico. Aí tá.
Então, essas são as comidas de China, riquíssimo. Los perros. Às vezes eu miro uns em la calle que são grandes, não? Eu miro, não, esse estava bueno para um assado. Aí tá, esse é em China, não sei se vocês sabem, em China as mulheres não têm valor, as mulheres não servem em China. Allá nadie quer ter uma hija, porque quando se casam, por exemplo, ele cuida, esse matrimônio cuida de los papás de ele, não de los papás de ella. Então, os papás de ella são abandonados. Então, os padres querem ter hijo, porque já pensam no futuro, não? Quando casa, vai cuidar de nós outros. Então, elas não querem ter hija, e quando não conseguem abortar, em China um aborto é grátis, tem propaganda na tele, propaganda nos coletivos, em todas as universidades, está acá a universidade, tu atravessa a avenida, e acá está um hospital de la universidade para as adolescentes jovens abortar. Então, muitas vezes elas também não se dão conta, não sei, e a maioria já está grande. Então, o que faz? Tiene, quando niñas, entrega no orfanato. Por isso que esse orfanato onde nós outros ajudamos, a maioria são nenas. Então, por quê? Porque a mamá mesmo vai olhar normal, não quero, queda aí com vocês. Então, esse projeto Deus falou com minha esposa está com algumas amigas também latinas. Nós outros chamamos em português, adora a mulher, como a mulher tem que adorar o Senhor. Então, ensina a elas, animar elas, porque a autoestima delas é muito baixa. Então, o que faz essas missioneiras? Imita para um lugar também especial aí. Primeiro, são amigas, não? Imita as professoras, porque nós outros allá temos visa de estudante. Então, todos nós outros temos que estudar, e as universidades imita as professoras, venir tomar um café, não é? Porque, na verdade, primeiro que temos que ter um relacionamento, temos que ser amigos para falar alguma coisa de Jesus. Então, esses encontros que minha esposa faz com outra brasileira, para animar, sempre uma pessoa vai para compartilhar, um estrangeiro, e para animar elas. Uma vez por mês faz um evento como um dia de princesa, falamos em português, tipo, leva elas para um lugar, faz um book, não um livro, faz ela maquiar, essas coisas, faz um book, entrega a elas, não? Tipo, mostrar a elas que elas são lindas, especiais e amadas, porque os três mulheres são lindas, especiais e amadas. Amém? Então, isso também as missioneiras ensina a elas, e tem sido tremendo o que Deus tem feito no meio dessas chinas. Nós outros fazemos o possível e Deus o impossível. Então, se tocar nelas é o Senhor, mas imitar para tomar café, pagar o café, eu posso fazer. Então, se Deus ele não vai vir pagar o café, allá, vai lá, William, e jogar allá de arriba a plata para mim. Não. Nós outros temos que dar esse passo, e o Senhor dá o dele, e nós outros damos o nosso, amém? E muitas vezes nós outros impedimos o que Deus tem para nós outros, porque o céu já está aberto há anos para nós outros. E Deus mira nós outros e já está cá, com a bendição para derramar sobre nós outros, e nós outros não me vou porque tenho que fazer isso. Eu não estou falando que tu tens que deixar tu trabalho, tens que deixar tua universidade, não estou falando isso. Isso só não pode ser tu Deus, só isso. Agora, ele vai, tu sonho, se está junto com o sonho de Deus, alinhado com o sonho de Deus, boníssimo, mas se não estás, deixa tu sonho, porque o de Deus é melhor do que o tuyo. Amém? E aí estamos, aí as fotos das mulheres, sempre entregamos no final um kit, em espanhol é kit, não? Kit, um kit de Mary Kay, aliás é barato, acá é super caro, não, Mary Kay, então se aliás é barato, então se entregamos, tá vendo? Aí quando eu termino, pastor, eu sempre nas igrejas que eu me vou e termino, vendo como 50 mulheres, e como hace para tu enviar lá a Mary Kay? Para trabalhar com Mary Kay? Eu digo, não, mas aliás é barato, e sempre... Aí está os encontros, e aí tem sido lindo. Aí está, nesse dia, foi um dos últimos dias. Quiseram, essa é uma australiana também, que está na equipe,
que nesse dia ela compartilhou, tipo mostrando, não? Por exemplo, um que minha esposa me disse, porque só se vai morrer, não? Nós outros, os esposos, quedamos em casa tomando mate nesse dia. Então, ela chega e explica a nós outros como foi. E, por exemplo, nesse dia da foto, é tipo mostrando uma atriz quando está trabalhando, mas quando ela desperta, por exemplo. Então, tipo, animando a elas, porque elas miram na tela, não, e, não, que mulher linda. Sempre a outra é linda, ela nunca é linda. O próprio esposo nunca disse a sua esposa que ela é linda. Mulheres casadas que se vão nesse encontro e nunca escutaram, tu é linda. E eu ruego, não, com eles, porque às vezes fazemos por mês, um dia, foram em minha casa e juntamos todas que já se foram ao encontro, e aí vindo, né, os esposos. E aí eu falando a eles, mira, em Brasil e Argentina, lá a mulher passa e tem alguém trabalhando e... linda, linda! Eu digo, isso é renormal em Brasil e Argentina, não? E elas, em sério? Sabe o quê? Então, quedaram assim. Digo, não, aliás, sabe o quê? O tipo que trabalha na calle, quando passa lá a mulher. Em sério, Argentina não, nunca escutaram. Tu é linda, tu é especial. Então, vocês estão trabalhando nessa área, com as mulheres, as missioneiras em China. E aí tá, minha esposa é com uma panameña, com uma brasileira, com uma australiana. E tem sido, nesse dia foi um deles encontros. E aí tocando, minha hija também, lhe gusta a música também. Aí tá, essa é de Panamá também. 65 anos, e já está 10 anos também em China. Servindo ao Senhor, é de Panamá, e também faz parte da equipe. Aí tá, esses são os projetos que Deus tem colocado em nosso coração. Vocês fazem parte, porque vocês oram pelas nações, oram por missioneiros. Eu sei que aqui é uma igreja missioneira, por isso que eu disse a Alberto que queria vir. E Alberto também tem sido uma bendição para nós outros, que é Dias, não? Para nós outros brasileiros, nós usamos o apelido, usamos o nome, não? E o nome dele é Alberto, pastor allá em Goja, está agora na congregação em Santa Luzia. E somos amigos há muitos anos, oferendo também nossas vidas. E tem sido uma bendição. Aí tem dois vídeos, são rápidos porque nós outros viajamos com um pendrive, por quê? Porque todo aeroporto que eu paro em China, eles sacam meu telefone, sacam a compu, sacam a tablet e mira as fotos que tu tienes. Então é muito perigoso, então não podemos trazer muitos materiais para mostrar para a igreja, mas aí traemos alguns, não? E aí tem alguns vídeos, são rápidos, mas para vocês entenderem, deixa eu explicar, aí tá. Esse foi no dia de las madres, entregamos cesta básica e elas quiseram adorar o Senhor por la bendición, ¿no? Elas estão cantando, por favor, Senhor, quero escutar tua voz, por favor, Senhor, quero escutar tua voz. E depois elas confirmam, não? Graças a Jesus por hablar comigo, graças ao Espírito Santo por hablar-me, não? Assim no verbo. Então, elas, para mim foi uma surpresa, porque distribuímos a cesta básica, e aí no momento
elas falaram, então se vamos adorar o Senhor, vamos agradecer a cesta básica, agradecer que é ofrenda. Não estudaram música, não sabem nada de música, mas quiseram adorar ao Senhor por a bendição que chegou. Eu aprendo mais com o Lortino do que ensino. Né? Então eles adorando ao Senhor aí no momento, né? Que receberam a bendição. Não esperaram para outro dia, ou não esperaram chegar no culto domingo, não. Já fizeram aí, porque aí foi durante a semana. Então aí no momento se reuniram e agradeceram ao Senhor. E lá outra, esse é o culto deles também já, a alegria deles. Esse é o culto deles allá, a alegria deles, não? E eu tenho aprendido muito com Lortino, essa alegria de adorar, essa montanha conhecida como uma montanha de adoração. A maioria são músicos. Vocês só prestam atenção nas mamás, não? Que nunca estudaram música e mirar que não sale del tom. Quem conhece música percebeu que elas, mesmo sem estudar, têm esse talento, não? Então, allá estamos trabalhando com essa montanha, com seminário. Aí me vou toda semana, subo a montanha para estar com eles. Nesse seminário, onde levamos água e luz. Também entramos em contato com outra montanha que necessita de água e luz, e tem sido uma bendição estar naquele lugar. Amém? Pido suas orações, que continue orando por nós outros. Eu queria compartilhar com vocês 2 versículos nomás que Deus tem falado comigo essa manhã, e queria compartilhar com vocês. Amém? Aí, ainda estamos temprano. Rapidito para animar vocês nessa manhã. De ouvirem para animar vocês. Amém? Salmos 20, versículos 7 e 8. Salmos 20. Eu estou usando uma versão que é mais fácil para mim, como não é meu idioma, porque a Reina Valéria, eu não entendo nada. Então eu uso uma versão mais fácil para mim. Diz assim no versículo 7: Estes confiam em seus carros de guerra, aqueles confiam em seus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Senhor nosso Deus. Eles são vencidos e caem. Esses que são vencidos e caem são os que confiam em los carros de guerra, Pero nosotros nos erguimos e de pé permanecemos. Amém? Aqui Davi está falando de um contexto de guerra, não? E hoje também nós outros vivemos em guerra. E tem muitos que confiam em seus carros, em seus cavalos, em seus exércitos. E eu tenho aprendido hoje na manhã, Deus me disse que a igreja latina tem confiado muito em outras coisas. Por isso que quando tu pierdes tu trabalho, tu não vem na igreja mais. Sabe por quê? Porque tu Senhor é tu trabalho. Porque era o contrário. Porque os não fazem isso. Quando eles perdem o trabalho, eles vão adorar mais. E nós outros derramamos o Senhor. Sabe por quê? Porque nós outros estamos confiando em carros, em cavalos, em exércitos. E o nosso Deus é mais grande do que os carros, do que os exércitos e do que os homens. Amém? Não confie em outra coisa a não ser Deus. Amém? Todos podem dar a espada a vocês, mas o Senhor, não. Eu não estou profetizando, está escrito. Amém? Ele está no controle. Quando nós outros ponemos Ele em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Em todas as traduções está escrito todas as coisas. Então, se tu quer ter um matrimônio bueno, põe Deus em primeiro lugar. Quer ter um trabalho bueno? Põe Deus em primeiro lugar. Não há secreto, não é mágica, é poder. Amém? O nosso Deus é poderoso, não é mágico, é poder. Então, esse é o tempo que muita gente está confiando nessas coisas. Não confie, temos que trabalhar, temos, eu trabalho em China também.
Temos que estudar, temos que se preparar, mas não pode ser tu Deus. Essas coisas materiais não pode ser tu Senhor. Por quê? Porque no dia que tu perde, é como que tu perdeu tu Senhor. Então se tu abandona a igreja, abandona o Senhor por uma tempestade que vem em nossas vidas. E nossas vidas vão venir sempre. Sempre vão venir tempestades. É mentira de que não, pare de sofrer. Isso não existe, né? Apesar de eu ser brasileiro, mas pare de sofrer. Em lugar nenhum está escrito que vamos parar de sofrer, hein? Vamos continuar sofrendo, marcando o Senhor. Pode venir, pode aumentar o dólar a 50, mas nunca vai faltar nada em Argentina. Porque é uma terra bendecida. Nunca vai faltar nada em las nações, porque Ele está em controle. Quando ponemos Ele em controle, vem a bendição. Quando o povo levanta, temos vários exemplos. Nigéria, não sei se o pastor já se foi em Nigéria, em Coreia do Sul. Coreia do Sul era um país perseguido por uma pessoa que se levantou. Hoje, a igreja mais grande do mundo está em Coreia do Sul. Então, se nós outros podemos cambiar uma nação, porque o Senhor está com nós outros. Quando confiamos nele, ponemos nossos olhos em Ele. Sonhar, pode sonhar, não há problema. Eu não vim cá falar que tu tem que deixar tu trabalho, deixar tua universidade, deixar tu sonho. Não. Eu só quero que ponham Ele em primeiro lugar. E vocês vão começar a ver os milagres. Assim é isso. Amém? Então, se não confiem em carros, em auto, em exército, em trabalho, em universidade, confia. Tem que fazer? Tem que trabalhar? Tem. Mas não põe tua esperança em isso. Porque tu vai perder, hein? Acá diz que caem e não se levanta mais. Nós outros não, pode vir a tempestade, vamos para allá, vamos para cá com a tempestade, e o Senhor está no barco, né? E quando o Senhor está no barco, não hunde, porque Ele está no barco. Quando nossas vidas estão na mão do Senhor, o barco pode fazer assim, hein? Para allá, para cá, quando ponemos Ele em primeiro lugar. Todos conhecem a história de Davi. A história de Davi é tão conhecida, se eu chegar cá na calle, hasta a pessoa que nunca entrou na igreja conhece a história de Davi e Golias. Sabe por quê? Porque ele não disse, eu vou tumbar com essa pedra, hein? Em português é pedra, mas na Bíblia de vocês está uma pedra. Davi não disse, mira, com essa pedra eu vou tumbar, ó. Ele não disse isso. Sabe por quê? Porque não foi a pedra que tombou, e ele sabia que não era a pedra que se ia tombar el Golias. Ele disse, eu vim no nome dele, Senhor. Então, quando ele declarou essa palavra, ele podia arrugar a pedra para cá. Tum, ela ia fazer assim e puf, ia tombar. E o que me chama a atenção é que a pedra tocou acá na frente, não? E ele caiu para frente. Porque se tu me pegar acá, eu vou cair para trás. Sabe por que o gigante caiu com a frente do piso? Porque foi o Senhor que tombou ele. Não foi a pedra. Então, se antes de Davi soltar a palavra material, que era a pedra, ele soltou a palavra espiritual. E assim temos que ser nós outros. Eu não sei como vou construir a casa de leproso, não sei, mas já declarei. Que vou ajudar no seminário, eu não sei, mas já declarei. Sabe por quê? Porque temos poder em nossa boca. Por isso que temos que profetizar sobre nossa nação, sobre nossa família. Eu me ia em minha casa, eu tocava em minha igreja, e chegava em minha casa, e minha mamá estava borracha, e eu chegava e tocava nela. Ela dormindo, um dia, tu vai conhecer o Senhor. Tu passava o domingo todo tocando. Minha igreja é muito grande em Brasília, então são 4 cultos no domingo. Então eu tocava nos 4. Saía na manhã e chegava às 11 da noite e minha mamá borracha. E eu me ia. Um dia tu vai conhecer o Senhor. Hein? Me fui a China e hermanos falaram comigo. Sabe por quê? Porque quem vendeu José não foi os vizinhos, hein? Foi os hermanos. Então se muitos vão vir para te desanimar, hein?
como vieram falar comigo, tu te vai a China. Se tu nem habla português, o que tu vai fazer em China? Tu vai chegar e vai regressar. Se tu mamá não é cristiana, o que tu vai fazer em China? Mas nós outros confiamos nele. E permanecemos nele, se caímos, levantamos. Sabe o que passa hoje? Minha mamá se converteu ao Senhor. Hoje eu hablo 4 idiomas para a honra e glória do Senhor. E essas pessoas que falavam comigo, tu não te vai e vai regressar. Te vai e vai regressar. Tu não vai fazer nada em China, que tu não entende nada, tu é de uma família pobre, tu não conhece tu papá. Eu conheci meu papá ano passado. Documento de minha mamá, em meu documento só tem o nome de minha mamá. Mas ele continua sendo Deus. Então, se tua família, ou ele não vem na igreja, ele continua sendo Deus. Tu começa a profetizar sobre tua casa, porque é uma promessa dele para nós outros. Que nossa casa vai servir ao Senhor. Passe o que passar, queira o diabo ou não. Um dia todos vão se arrodejar delante dele. Amém? Que Deus o bendiga muito. Eu estou muito contente, vou ter... A próxima vez já tenho o telefone dele, pastor. Quero passar ele domingo com vocês. Em la manhã, depois almoçamos juntos e depois venimos para o culto da noite. Amém? Que Deus o bendiga muito.